Bom dia, graça e paz sobre a vida de vocês, amém. Queridos, Deus tem nos conduzido por um caminho que a gente precisa aprender a crescer, a entender a vontade de Deus. E a gente precisa entender tudo como um processo onde todo o intuito é algo didático para nos ensinar e para que a gente possa aprender e compreender. Nós poderíamos tomar a decisão, por exemplo, como o Fernando mencionou aqui, da limpeza, de arrumar alguém, pagar alguém para limpar. É mais fácil, pagar alguém para fazer, arruma o serviço e alguém que vem aqui semanalmente limpa e a gente pode reclamar também se o serviço não foi bem feito. Nós não queremos isso. A gente quer que isso seja entendido como um processo de educação, de aprendizagem e principalmente de oferta. Isso aqui é nosso. Se pagamos as contas é porque nós nos comprometemos com isso, porque nós damos os dízimos, damos as ofertas. A gente poderia tirar desse dinheiro e pagar alguém para fazer isso e ter o serviço recebido, pronto, do jeito que a gente quer ou muitas vezes do jeito que a gente espera. Mas isso é importante? Não, nós não estamos aqui por causa de um serviço. Porque se você, como o Fernando colocou, se você dá o dízimo simplesmente como uma questão de ter a recompensa, de ter o retorno de volta de Deus, você está encarando isso como um serviço. Isso não é serviço. Nós não prestamos serviço aqui. O intuito não é simplesmente vir aqui prestar um culto, ensinar você sobre a vontade de Deus, falar da vontade de Deus, prometer coisas para você e você sair daqui feliz, alegre, achando que está resolvida a questão e que você cumpriu a sua obrigação com Deus. Não é este o intuito. O intuito que nós queremos que cada um de nós aprendamos nessa jornada é entender qual é o propósito da nossa vida. É que nós entendamos que assim como Cristo foi, nós precisamos ser neste mundo. E o tema deste ano fala disso, dessa plenitude de expressão, e as abordagens em termos de assunto que nós temos desenvolvido nos cultos estão voltados para isso. Tanto que no primeiro culto do ano que nós fizemos, nós falamos da questão, ou seja, qual é realmente aquilo que nós temos esperado e colocado diante de Deus. Como nós temos pedido, como nós temos colocado as coisas diante do Pai. Qual é o nosso pedido para Ele? E Ele tem respondido a isso ou não? E aí abordamos alguns aspectos importantes que a gente precisa entender. O que eu tenho pedido, o que eu tenho que isto é para os meus interesses e atender às minhas necessidades? Ou já amadureci ao ponto de pensar que eu tenho que olhar para o outro e pedir para o outro, como é a oração do Pai Nosso, no sentido de que a gente precisa daquilo que é o necessário e que a gente possa ser expressão do reino de Deus aqui neste mundo. Essas coisas são extremamente importantes, é a nossa jornada, é a nossa caminhada. Eu tenho que entender o propósito, eu tenho que entender a vontade de Deus e compreender que nem tudo, o objetivo de Deus é que nós sejamos a expressão de seu Filho, ou seja, como a imagem de seu Filho neste mundo e que revelemos Cristo ao mundo. Esse é o propósito dele, que a gente amadureça para isso, para sermos expressão de seu Filho, para que o mundo, ao olhar para nós, possa ver um compromisso pessoal com Deus sério, uma devoção de fato, que se expressa na dedicação àquilo que seja a vontade do Pai, mas que a gente revele compaixão pelo mundo também, principalmente para levar aquilo que seja o reino de Deus a essas pessoas, que é traduzido na oração do Pai Nosso. E que a gente aprenda a amar como Cristo amou, fazendo das nossas vidas uma oferta em favor do outro. Foi isso que Ele nos disse, olha, um novo mandamento vos dou. Então isso é o que nós precisamos aprender. Então, como nós temos colocado essa questão diante de Deus, é importante. Nas nossas orações, nas nossas atitudes, nos nossos atos, nós revelamos esse compromisso ou não,
revelamos a nossa imaturidade. Tem problema ser imaturo? Nenhum. Faz parte da jornada isso. O que nós precisamos entender é que a partir do momento em que eu me submeto a Deus, reconheço Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu tenho uma jornada que me leva para um processo de maturidade, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com uma religiosidade que foi expressa pelos fariseus e que Jesus contestou muito sobre isso e que muitas vezes nós não fazemos diferente do que eles fizeram. Mas a gente precisa parar e pensar, para que a vontade de Deus aconteça em nossas vidas. E a gente precisa sempre olhar para trás, olhar o quanto nós crescemos, o quanto nós amadurecemos na nossa fé, para sermos aquilo que Deus fez em nós de fato. Porque quando entendemos o novo nascimento, nós entendemos claramente que Ele nos fez uma nova criatura, que nos deu um novo coração, que nos fez a imagem do Filho, que nos deu a mente de Cristo, e o que nós precisamos é deixar de pensar como criança, ou seja, como pessoas imaturas, e pensarmos como pessoas maduras. Essa é a nossa jornada. E a gente precisa sempre ter o quê? Esse norte na nossa vida, aonde Deus quer que eu chegue. Porque se eu não entender o norte para onde eu vou, eu ficarei dando volta. É que nem andar no deserto sem uma bússola, você fica dando volta, andando em círculo, e muitas vezes você vai pensar assim, mas eu já passei por aqui, e não chegou em lugar nenhum. E o que Deus quer de nós é que a gente entenda qual é o nosso norte, aonde nós devemos chegar. E a gente não pode esquecer que Deus quer de nós e fazer das nossas vidas é que nós sejamos como o seu Filho, só isso. Nada mais, nada menos. E ser como não é questão do que Ele já fez, mas é questão de nós expressarmos isso. Por isso a santificação que Paulo tanto incentiva está ligado a isso. É mais ou menos pensarmos como, se não me engano, não sei se foi Da Vinci ou se foi, acho que foi Michelangelo, aquele que fez muitas estátuas. Uma vez chegaram para ele como é que ele conseguia tirar de pedras brutas estátuas tão bonitas. Ele simplesmente falava, olha, a imagem eu vejo, o que eu faço é tirar os excessos. Ou seja, aquelas pedras que não fazem sentido. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus nos fez semelhante ao seu Filho, nos capacitou para isso e nos deu tudo o que precisamos. O que Ele quer que a gente aprenda é que naquele processo que Paulo nos chama para transformar pela renovação do nosso entendimento da mente, para que a gente possa compreender qual o verdadeiro culto e qual é a verdadeira oferta, na realidade é isso, é tirarmos aquilo que pertence à natureza humana para que o Filho seja revelado em nós, para que a gente seja como cartas vivas, como o bom perfume de Cristo. Tendo isso em mente, tendo essa compreensão, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa jornada. Como é que eu realizo essa jornada? Como é que eu deixo de ser criança em Cristo, ou seja, pessoa imatura, e me torno uma pessoa madura espiritualmente? Posso ser uma pessoa madura em termos de, como pessoa, responsável por tudo que estou fazendo, pelos rendimentos, pelos cuidados, pelo zelo da família, tudo. Mas eu posso ser uma pessoa muito imatura espiritualmente. Deus quer que a gente saia da imaturidade e chegue à maturidade. Por que Ele quer que façamos isso? Por uma simples questão. A igreja é corpo. Nós crescemos fisicamente, no aspecto material, amadurecemos, ficamos velhos e a gente morre. E virão outros. E nós precisamos crescer, amadurecer espiritualmente, ensinar outros a viverem da mesma maneira, para que eles possam assim ensinar outros a fazerem o mesmo. Então o que a gente faz aqui nessa reunião que a gente se encontra, no PG que a gente se reúne durante a semana, além de conversarmos, além de tomarmos aqui café junto, que a gente come junto também em casa, o objetivo é ensinar, mostrar, revelar, mostrar a coisa na teoria para que a gente possa viver na prática. Para que a gente tire da teoria e jogue isso para a prática, para o nosso dia a dia. Porque o reino de Deus a gente vive no nosso dia a dia. Amém?
E a gente precisa aprender sobre viver o reino de Deus no nosso dia a dia. Isso é extremamente importante nas nossas vidas, para que não seja só uma teoria, ou um pensamento vago, ou alguma coisa que a gente não experimente de fato. Porque o que Deus quer de nós é a expressão de uma plenitude de vida, de quem conhece a Deus de fato. E Jesus disse em sua oração que a vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, como o enviado do Pai. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Pai, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos por estarmos aqui juntos. Queremos crescer, queremos compreender Tua vontade, ser instrumento da Tua vontade neste mundo. Por isso, nos ensine sobre Tua vontade, nos guie na Tua vontade, abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender e como filhos, cumprir o Teu propósito, cumprir a Tua vontade neste mundo. Pois podemos ter desejos, vários desejos, várias vontades, mas que a gente aprenda a nos sujeitar àquilo que seja a Tua vontade, não o nosso querer, não o nosso desejo, para que a gente possa cumprir o propósito que estabelecestes para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conduza-nos neste tempo, ilumine o nosso entendimento e que eu seja instrumento da Tua graça e da Tua vontade, expressando, Senhor, Teu querer e Teu desejo aqui, para a glória, louvor e honra do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, eu entendendo isto, entendendo essa questão que eu tenho um caminho a percorrer, eu tenho uma jornada a percorrer, eu preciso entender de forma plena isso, para não ter dúvida da caminhada, porque muitas vezes o que nós queremos é que Deus faça alguma coisa nas nossas vidas para que amanhã a gente acorde sem defeito, sem falhas. Não é isso que nós pedimos? É isso que nós pedimos muitas vezes. Se vocês nunca pediram isso, vocês foram melhores do que eu. Hoje eu entendo que não adianta pedir isso, mas que eu já pedi e pedi. Que amanhã eu não faça os mesmos erros de hoje, que Ele me mude, Ele me transforme. Deus vai me transformar? Nós precisamos entender. Não. Ele me fez nova criatura. Ele já deu tudo o que eu preciso. E é isso que a gente vai ler aqui hoje, e a gente vai conversar sobre isso. E nós precisamos entender de maneira muito clara. Por isso a gente precisa olhar como Paulo, lá em Filipenses 3, 12 a 14, diz assim, quem quiser acompanhar na Bíblia, abra a tua Bíblia, pode ser no celular também, não tem crise, só não pode navegar. Ou pode também, né? Não pode? O que eu posso fazer? Nada, a não ser que você feche a rede. Vamos lá, Filipenses 3, 12 a 14 diz assim, não que eu já tenha recebido, tenha já obtido a perfeição. Paulo foi muito claro acerca disso, e ele escrevendo isso já no final da sua vida, ele diz, olha, não que eu a tenha recebido, não que eu o tenha já recebido, tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a vontade do Pai? Qual é o nosso alvo? É isso que a gente precisa ter sempre em mente. Nós temos um alvo para correr. Paulo, a sua vida, ele fez isso. E tanto que ele fez isso, esquecendo das coisas que para trás ficavam, ou seja, tanto no aspecto natural, como nos aspectos mesmo das suas falhas, dos seus erros durante a caminhada. Porque a gente erra, a gente peca, a gente comete erro, a gente trai o irmão, trai a família, mas isso é problema? Não, porque isso é inerente à natureza humana. O que nós precisamos entender é que a gente deve levantar, sacudir a poeira e continuar olhando para o alvo, para onde a gente tem que correr. Porque se eu não fizer isso, se eu perder esse norte, para onde eu vou? Com certeza não é para onde Deus quer que eu vá. Vou começar a agregar coisas que
que não fazem sentido às nossas vidas. Religiosidade, ensinos que não traduzem a vontade de Deus. Por isso a gente precisa lembrar, qual é o propósito de Deus? Que a gente seja expressão de seu Filho neste mundo, que a igreja, a família de Deus que somos nós, a gente possa revelar Cristo ao mundo. E a gente revela Cristo ao mundo de que maneira? Nas coisas simples, como na nossa oferta de ajudar a limpar o salão, por exemplo, como no compromisso financeiro que a gente tem com relação ao que precisa ser feito isso. Mas você pode falar assim, olha, mas eu não ganho nada, não trabalho. Mas você gasta, você recebe dinheiro de alguma forma, a ajuda de alguém para isso. Da mesma maneira que você recebe oferta para a sua vida, você deve tirar os 10%, os 5%, ou o compromisso que você queira ter com a família. Mas esse compromisso traduz simplesmente o quê? Um processo de maturidade, de crescimento, entendimento. Isso aqui faz parte da minha vida. Eu tenho que cuidar disso como eu cuido das minhas coisas em casa, porque isso aqui é meu. Porque se eu estragar uma coisa, o que vai acontecer? Nós vamos gastar dinheiro para arrumar. E gastamos quem? Os outros que gastam? Não, nós gastamos. Então, além desses aspectos simples que se traduzem em serviços que realizamos, numa visita para um irmão que está precisando, ou pelo menos o ombro lá para ouvir o que ele está precisando, muitas vezes a gente vai ajudá-lo? Não, mas simplesmente só de se colocar à disposição para ouvir, você já está muitas vezes ajudando nessa jornada. E a gente muitas vezes não tem tempo nem para isso, ou achamos que não temos tempo para isso. Isso está querendo dizer para mim o quê? Que eu não estou entendendo, que eu não estou compreendendo a maneira como Deus quer que eu viva neste mundo. Agora, a partir daí, começa a evoluir e crescer. À medida que você vai crescendo, a responsabilidade vai aumentando, você vai entendendo que você é responsável pelas pessoas, responsável por ensinar e que você tem que ajudá-las na jornada. Mas isso é toda uma jornada de crescimento. Mas eu tenho que olhar isso tudo com um só propósito, aonde eu vou e aonde eu tenho que chegar. Por isso, quando Paulo escreve sobre isso, é extremamente importante entendermos, eu não posso tirar os olhos daquilo que seja o alvo. E mantendo isso, como é que eu saio desse estado e chego no estado de ser uma pessoa madura? Esse é o aspecto que a gente precisa entender, porque eu preciso compreender uma outra coisa, que está lá em Pedro, 1 Pedro 2,9, que fala assim, tem aquilo que o nosso irmão Guilherme gosta muito. Diz assim, lá em 1 Pedro 2,9 e 10, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso é algo sublime o que Deus fez. Parece assim, você pensa assim, Deus é doido, e Deus é doido. Como Ele nos faz um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de sua propriedade exclusiva, para proclamar as suas virtudes. Deus não atribuiu a nenhum outro meio, nenhuma outra forma, a maneira de se manifestar ao mundo que não seja através da sua igreja, da família de Deus, da Assembleia dos Santos, da nação que nós somos. Do reino de sacerdote. Sacerdote é aquele que cuida dos interesses de Deus no mundo. É aquele que revela, mostra e conduz as pessoas ao entendimento da vontade de Deus. Esse é o nosso papel. Então, quem é sacerdote? Algumas pessoas? Não. Nós fomos feito um reino de sacerdotes. Se eu pertenço ao reino de Deus, se eu sou filho de Deus, sou sacerdote de Deus, com uma responsabilidade. Ensinar acerca do reino de Deus e da vontade de Deus. Ele quer que a gente ensine religião? Não. Ele quer que a gente cuide dos interesses dos homens diante da sua face? Não. Ele quer que a gente cuide dos seus interesses junto aos homens, que revele Ele ao mundo, ensine sobre Ele. Amém?
E a gente precisa entender isso. Então, tendo isso bem claro na nossa mente, que esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, como é que eu consigo fazer isso? Como posso eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, não pior, talvez não melhor do que Davi, mas que foi um homem segundo o coração de Deus, e como nós podemos expressar isso e sermos isso neste mundo? Isso que a gente precisa compreender e crescer. Por isso, a passagem que eu gostaria de ler com você está lá começar lá em 2 Pedro, diz, 2 Pedro 1, verso 3 e 4, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que a gente precisa entender desses dois versículos que Pedro está escrevendo? Precisamos de mais alguma coisa para viver a vontade de Deus? Não. Ele já nos doou tudo que necessitamos. Quando lemos em Efésios, nós ainda muitas vezes buscamos a bênção de Deus, não é o que nós pedimos? A bênção de Deus, que Deus nos abençoe. Mas Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Além de ter sido abençoado com tudo o que necessito, com tudo o que preciso, Ele ainda me deu tudo o que eu necessito para viver uma vida que agrada a Ele. Para viver uma vida de piedade, uma vida que expressa Ele ao mundo, porque Ele nos fez coparticipantes da sua natureza divina, para que a gente possa rejeitar a paixão humana, ou seja, os desejos da natureza humana, e viver neste mundo como um filho dele. E a gente precisa entender isso. Nós não precisamos de mais nada. Ele já nos deu da autoridade, ou seja, a capacidade para vivermos neste mundo como seus filhos. Ele nos abençoou com tudo o que precisamos. O que nós precisamos entender é que nós somos filhos de Deus neste mundo para revelar o seu reino. Por isso é urgente, é extremamente urgente a gente iniciar essa jornada de maturidade, de crescimento, de amadurecimento para cumprirmos a vontade de Deus. Deus não tem outra vontade para a sua vida, não tem outro propósito para a tua vida que não seja o teu amadurecimento para que você viva neste mundo como o seu filho. Nada mais. Não importa a tua idade, não importa quando você conheceu, o que Ele está trazendo para você e que Ele quer que você tenha entendimento é: você está aqui para revelar o Filho ao mundo, para ser como filho, porque foi isso que Ele nos designou. Ele disse: olha, assim como eu fui enviado, eu vos envio. Isso está lá em João, se não me engano, João 20, no versículo 21 ou por aí, tá ok? Se você não achar no 21, leia o capítulo inteiro que você vai achar. Entenda, nós fomos enviados para isso, para fazer a mesma coisa que Cristo veio fazer. O que Cristo veio fazer? Revelar o Pai ao mundo. E Ele falou mais sobre isso em João também. Quem recebe vocês, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe o Pai. E a gente precisa entender. Nós estamos aqui para revelar quem? Nós mesmos? Não. A nossa vontade? Não. Cuidar da nossa vida? Não. Fazendo as coisas desta vida, estudando, trabalhando, labutando no dia a dia, nós temos que fazer o quê? Revelar o Pai ao mundo. Não importa, dirigindo, andando, estando aqui entre nós, estando na rua, andando na feira. Qual é o propósito? Revelar o Pai ao mundo. E a gente revela fazendo o quê? Proclamando as virtudes de Deus. Quais são as virtudes de Deus que a gente nunca pode esquecer? Algumas delas falam de misericórdia, de compaixão, de graça e de amor com as pessoas. Precisamos de mais entendimento? Não. Bom, tendo entendimento disso, o que eu devo fazer?
Aí ele fala a partir do 5, diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então a maneira de eu crescer e fazer e cumprir essa vontade de Deus é eu fazendo esses passos aqui. Mas o que quer dizer esses passos? Quando ele fala, olha, reunindo toda a vossa diligência, o que é diligência? Diligência é aquilo que é a urgência, a necessidade que eu tenho de fazer rápido, de não procrastinar, não adiar para amanhã, começar hoje, começar agora, ser urgente nisso. Esse é o aspecto. Então eu preciso juntar, sabendo disto, sabendo o que Deus fez, sabendo que Ele me constituiu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a ser urgente naquilo que seja a vontade de Deus e a expressão da vontade de Deus neste mundo. Por isso eu faço o que com isso? Já que eu estou querendo fazer isso, eu tenho que juntar o quê? Eu falo, associai com a vossa fé a virtude. Nós sabemos que fé, ele vem do conhecimento da palavra de Cristo. É algo etéreo? Não. É algo que vai cair na minha vida? Não. É pensamento positivo? Não. O que é fé? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento em que sentido? Daquilo que Ele fala acerca de nós. Ou seja, de tudo que nós falamos até agora, uma questão eu aceito por fé. Eu vejo? Não. Compreendo? Não. Eu sinto? Não. Então fé não é sentimento, não é enxergar e não é algo que eu consiga perceber. Eu aceito. Por quê? Porque Deus falou. Se Ele falou, se eu me submeti, é uma verdade. Preciso de mais alguma coisa? Não. O que eu preciso? Fazer a caminhada, crescer, me submeter a isso. Se Ele disse que fez tudo isso e que eu posso fazer e que eu posso viver e que isso não depende de mim, mas unicamente daquilo que Ele me habilitou e capacitou, ou seja, é tudo que provém dEle. E isso gerando em mim a consciência disso, o entendimento disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que Ele falou para eu fazer, conforme Ele falou para eu fazer, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não esteja disposto a fazer, eu vou fazer porque Ele diz que é para eu fazer. Então eu faço baseado na palavra dEle. Isso quer dizer o quê? Que toda fé que procede de Deus, que gera em mim transformação, que mexe em minha vida, eu vou gerar uma ação que vai transformar a minha atitude. É isso que a gente precisa entender. Se eu entendi isso, se eu compreendi isso, esse aspecto da fé, e que fé não é pensamento positivo também, porque não adianta você pensar positivo, porque se pensar positivo não quer dizer que você vai alcançar, tá? E você pode pensar positivo também, é bom, faz bem para a gente, mas isso não tem nada a ver com fé. Então eu preciso entender, eu preciso conhecer as Escrituras para fazer isso. E eu associo a minha fé ao quê? Eu pego a diligência, que é a urgência em fazer, eu associo a fé com a virtude. Virtude o que é? Aquilo que nós temos que proclamar no mundo. Ou seja, se eu tenho que revelar misericórdia, eu vou revelar misericórdia. Se eu tenho que revelar compaixão, eu vou expressar essa compaixão. Depende do que eu estou sentindo? Não. Eu vou me ofertar em favor da pessoa para que ela possa conhecer a Deus e vou me sacrificar em favor disso? Vou. Por quê? Porque isso é o que Deus quer que eu faça, porque isso é expressão de amor. Depende do que eu estou sentindo? Não, a gente precisa entender que viver o reino de Deus não depende do que eu estou sentindo, porque se eu for esperar sentir para viver, eu não vou viver nunca, porque tudo que Deus pede para a gente viver, a gente não vai sentir. É a mesma questão de Jesus no Getsemane, diante do sacrifício que teria que ofertar. O que Ele pede ao Pai? Ele teve prazer, alegria em fazer aquilo ali? Não, tanto que Ele pediu, dá para livrar dessa hora? Mas Ele falou, mas seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós queremos sentir bem, sentir prazer para fazer. Sentir bem, sentir prazer, não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque no mundo nós vamos passar por aflição, por dificuldade, por lutas, e a gente precisa entender que essa é a nossa vida. Vai ter momentos bons, vai ter momentos
alegres, podemos até estar felizes, mas o que nós precisamos aprender é viver contente, entender que em qualquer situação, em qualquer momento, nós temos plenitude de vida, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro e temos um propósito de vida. Amém? Bom, o que eu faço? Aí com a virtude eu junto o conhecimento. Por quê? Conhecimento que fala do quê? Do conhecimento do que seja a vontade de Deus. Eu compreendo, ou seja, então eu tenho fé, com a fé eu associo a virtude daquilo que eu preciso saber, e o conhecimento que eu adquiro na palavra de Deus, eu vou amadurecendo e compreendendo o que mais eu tenho que fazer, além de simplesmente ser uma pessoa que cuida dos próprios interesses, ou seja, deixar de ser criança. E aí a gente vai crescer. Se eu ajunto isso com conhecimento, o que eu tenho que fazer? Aí vem o domínio próprio. Domínio próprio é um fruto uma expressão do fruto do Espírito. Vem de mim? Não. Se é fruto do Espírito, é do Espírito, não é de mim. Ele já derramou em minha vida para que eu possa viver. Preciso pedir isso a Deus? Não. Aí, diante das situações e diante das escolhas, o que eu vou escolher? Ou eu vou escolher a vontade de Deus, ou eu vou escolher a minha vontade. Simples assim. Aí eu tenho que decidir qual vontade eu vou seguir. E aí a gente é remetido para que Paulo escreve aos Romanos. Olha, nós fomos libertos do domínio do pecado. Já não somos escravos do pecado, ou seja, já não somos escravos dos nossos desejos e de nossas paixões. Nós somos agora escravos da justiça, servos da justiça, e a gente deve oferecer os nossos membros à justiça. Então, diante de uma situação que nós sabemos que precisamos agir, nós temos que decidir entre servir a justiça ou servir aos nossos desejos e vontade. Exemplo? Precisa? Ou isso está claro para a nossa cabeça? Eu sei que alguém precisa de uma visita, que está no hospital, eu tenho que decidir se eu fico em casa curtindo uma televisão, curtindo um seriado, curtindo uma cama, ou se eu levanto e vou fazer a visita. Ou se tem alguém que está lá no velório, porque o pai faleceu, a mãe faleceu, o irmão faleceu, e o que ele precisa muitas vezes é da nossa companhia. Mas é um saco? Não estou perguntando se é um saco, se é bom, se é alegria ou não. O que eu preciso fazer é o quê? Estar junto das pessoas. Isso são coisas simples. E nós temos que começar a fazer essas coisas simples, essas coisas fáceis. Mas eu tenho que escolher entre ficar em casa e fazer isso, entre ir num cinema muitas vezes e fazer isso que é importante. Então não pode ir no cinema? Claro que não, pode ir no cinema. Mas eu tenho que em cada momento tomar decisões do que fazer. E o que é mais importante com relação ao reino de Deus e à vontade de Deus. Porque não era melhor para Cristo estar no céu, tranquilo, junto com o Pai, do que ali no Getsemane? Ele fez uma escolha antes de vir para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser comprados para Deus. Da mesma maneira, nós precisamos fazer escolhas. E vão ter momentos da nossa vida que nós vamos ter que fazer escolhas mais pesadas, mais difíceis. E é isso que Deus nos ensina. E à medida que a gente vai amadurecendo, mais pesado vão ficando essas escolhas. Porque nós nunca passamos por um processo além daquilo que a gente pode fazer o que seja a vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender. Então, diante das situações, nós precisamos compreender isso. E o domínio próprio fala disso, dessa escolha, de saber fazer o que eu preciso fazer no momento que eu estou. E aí eu pego o quê? A perseverança, com a perseverança a piedade. Por que a perseverança é importante, é extremamente importante? Porque eu vou errar nas minhas escolhas. Eu vou errar nas minhas decisões. Mas por compreender quem eu sou, por ter o conhecimento que eu tenho, por entender a vontade de Deus, o que eu faço? Levanto, sacudo a poeira e continuo em frente. Porque, de novo, eu estarei diante da mesma situação. Posso ser teimoso, posso tentar resistir àquilo que seja o ferrão de Deus me conduzindo para um processo de maturidade. Eu vou errar de novo? Provavelmente, mas eu vou aprender que no momento eu tenho que tomar a decisão correta, como Paulo fez, como nós temos que fazer no nosso dia a dia. Tendo esse conhecimento, então a perseverança, eu vou associar com isso a piedade. O que é piedade? É o compromisso com aquilo que seja a vontade de Deus, o querer de Deus, as coisas de Deus, ou seja, a nossa devoção a Deus,
associada com a compaixão, porque o reino de Deus está relacionado à compaixão, a eu fazer tudo isso com um só propósito: levar as pessoas ao conhecimento da vontade de Deus. Era preferível estar num clube hoje? Sim. O que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo acerca da vontade de Deus. Bom, para quem gosta de clube, eu preferia estar em casa, deitado talvez, ou fazendo nada. Mas nós precisamos entender que nós fazemos escolhas com um propósito: levar as pessoas ao conhecimento de Deus e de sua vontade. E fazemos isso como um compromisso. Com quem? Com o Pai. Com a sua vontade e com o seu querer. Compromisso comigo? Não. Compromisso com Ari? Não. Com Rafa? Não. Com Guilherme? Não. Com quem? Com o Pai. Porque se nós nos comprometemos com o Pai, nós podemos nos comprometer uns com os outros. Porque não tem como nós nos comprometermos uns com os outros se a gente não se compromete com o Pai. Porque quando a gente se compromete uns com os outros sem comprometer com o Pai, nós vamos criar uma associação. Na hora que der a primeira rusga, o primeiro problema, cada um vai para o seu lado. E quando der problema, quando a gente está comprometido com Deus, a gente vai cada um para o seu lado? Não, nós vamos continuar juntos, porque o nosso compromisso é com o Pai e com sua vontade. E é isso que nos conduz à maturidade. Eu não sou guiado pelos meus sentimentos, nem pelos meus desejos, mas pela vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que Ele seja conhecido no mundo. Só isso. Que a terra se enche com o conhecimento da sua glória. Quem é responsável por revelar a glória de Deus no mundo? A sua família, a sua igreja, o corpo de Cristo. Só nós aqui, esse mundinho fechado aqui, não. Todos que fazem parte da família de Deus. Amém? Bom, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Fraternidade fala de amor com o irmão. E amor fala do quê? Deus ser oferta em favor do outro. A gente precisa entender isso, que essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada. Continuando um pouquinho mais no versículo, depois de eu entender que esses são os passos que me conduzem à maturidade, aí eu vou entender um outro aspecto, porque lá no verso 8 diz assim: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. São estas coisas que vão permitir o nosso crescimento. São essas coisas que nos vão conduzir a expressarmos Deus ao mundo. Por isso a gente persevera, por isso a gente faz, por isso a gente cai, a gente levanta e continua. A gente não desiste por causa da vontade do Pai, por causa do nosso compromisso com a vontade do Pai. Para que a gente seja instrumento e expressão dele neste mundo. Aí ele fala no 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Ou seja, se não está acontecendo isso, na realidade eu não estou entendendo nada, não estou sabendo nem para onde eu vou. O que Deus quer? Que eu saiba o meu norte, para onde eu estou indo, para onde eu tenho que ir, para onde aponta a bússola espiritual da minha vida. Aí ele fala no 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, ou seja, com essa urgência em fazer, de forma cada vez mais intensa, a confirmar a vossa vocação. O que é confirmar a vossa vocação? Eu apresentar os frutos disto que seja a vontade de Deus, que eu revele misericórdia, graça, que eu me oferte em favor do corpo, em favor do mundo, para que o mundo possa conhecer a Deus. Que isso seja uma realidade, algo vivo, uma carta viva na minha vida. Porquanto assim procedendo, não tropeçareis em tempo algum. À medida que você cresce, que você amadurece, menos tropeçar você vai na jornada. Mas você vai chegar à perfeição? A gente sabe que não. Mas a gente vai tropeçar menos. A gente vai errar menos, nós vamos trair menos.
e vamos ser mais expressão de Deus e mais do revelar de Deus neste mundo. Como eu faço isso? Como eu cresço nisso? Como eu amadureço nisso? Esses são aspectos extremamente importantes que eu preciso entender. Por isso a gente precisa crescer no aspecto da oração, do que eu peço, do que eu clamo a Deus. Como está lá, por exemplo, em Filipenses 1, 9 a 11, diz assim, Paulo escrevendo aos irmãos, ele diz assim, também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que Paulo ora pelos irmãos? Ele ora pedindo abundância na vida dos irmãos? Não. Ele pede para que Deus dê carro para eles? Não. Que dê casa para eles? Não. O que Paulo ora para que os irmãos alcancem? Maior conhecimento de Deus. O que nós devemos orar? Da mesma maneira, para que a gente tenha conhecimento, para que a gente compreenda a vontade de Deus, seja instrumento na vida dos outros, para que possam conhecer a Deus, para que os outros possam nos ajudar a conhecer mais de Deus. Ninguém conhece Deus sozinho. Isso que nós precisamos entender. Não existe conhecimento de Deus na nossa individualidade. O conhecimento de Deus de forma plena se dá através da sua família. Por isso eu preciso crescer, você precisa crescer, para que nós possamos crescer mais ainda. Para que possamos ser maduros, expressarmos o Senhor, revelarmos o Senhor no mundo. Por isso a gente se reúne aos domingos, se reúne nos PGs, encontra em outros momentos. Para quê? Para que a gente possa aprender, para que possa ensinar, para que possa ajudar um ao outro. Qual mais deve ser a nossa oração a Deus? Lá em Salmos 25, 5, 6 diz assim, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Perdão, está no 5 e 6, no 7 e 8 diz assim, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Esta é a oração que a gente deve colocar diante de Deus, como Davi fez. Que a gente possa conhecer, compreender, entender a vontade de Deus. Que a gente possa pedir pelo irmão para que ele possa crescer, amadurecer, compreender mais a vontade de Deus. Crescer no conhecimento, na expressão do amor, para que nós, como família, possamos realizar o nosso propósito nesse mundo, como uma nação santa, como um povo de propriedade de Deus. Agora, além da oração, o que mais eu preciso fazer para fazer essa caminhada? Eu preciso conhecer as Escrituras. Se eu não conhecer as Escrituras, não terei conhecimento da vontade de Deus. Por isso, lá em Salmos 119, 5 diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Eu preciso ser sistemático, metódico no conhecimento das Escrituras. Eu preciso fazer disso uma prática na minha vida. Isso é diligência, colocar isso para funcionar é diligência. Eu entender que é urgente, que é importante eu fazer isso. Aí o que eu preciso ouvir? Preciso tomar cuidado com o que eu estou ouvindo. Lá em Colossenses 2,8 diz assim, cuidado, que ninguém venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tudo que você ouve, tudo que você ouvir, se não falar de sacrifício, de morte, de cruz, de coisa, não é de Deus. Não é de Deus, é de homem, é coisa de homem. Então, não acredite nessas coisas. Rejeite isso na sua vida. Nós estamos cheios de pregações que falam de pensamento positivo, que fala de empoderamento, que fala de coisas assim, de promessas, de riquezas, que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho que nós aprendemos. Se está ouvindo isso, fuja disso, como o diabo foge da cruz. Porque se nós estamos prestando atenção a isso, nós estamos fugindo da cruz.
da nossa morte, de sermos modelo, de seguirmos o modelo de Cristo. O que mais eu preciso? Eu preciso congregar, eu preciso da comunhão. Porque se eu não tiver, eu não vou crescer. Isso está lá em Hebreus, fala o quê? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, qual é a maneira de nós corrigirmos, ajudarmos uns aos outros? Estando juntos, nos cultos que nós temos, os cultos públicos, nos PGs, empenhar por isso, e além disso, buscarmos a comunhão uns com os outros, o que nós estivermos fazendo, fazermos juntos, principalmente no que tange a revelar ao mundo. E lá em Filemão, Paulo escrevendo a Filemão diz uma coisa: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. A gente precisa entender de tudo, toda a obra que Deus fez em nossas vidas. Quem não vai nos ajudar nisso, de compreender isso? São os irmãos que estão mais maduros do que eu, para que eu possa aprender e assim amadurecer e ajudá-lo também na jornada e ajudar outras pessoas. Eu preciso ser diligente nessas coisas, eu preciso colocar meu coração nisso, em buscar isso. O que a gente precisa entender nisso tudo? Que eu preciso dessa vida de compromisso, de oração, eu preciso das Escrituras, eu preciso da comunhão, mas eu preciso colocar isso em prática. Nada vai cair do céu do que já caiu. O que Deus tinha de fazer em nosso favor, Ele já fez. Eu posso escolher viver uma vida medíocre ou viver uma vida que expressa Deus ao mundo, que seja pleno no conhecimento e na expressão do conhecimento de Cristo no mundo. Não posso ser na minha individualidade, somente vivendo em família e na família, e somente através da família que eu vou crescer. A gente precisa entender isso e compreender essas coisas. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 9, 26 a 27, diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que nós precisamos entender? Que nós não podemos ficar desatentos. É uma jornada que temos que correr e temos que reduzir o nosso corpo à escravidão. Não posso me sujeitar a qualquer desejo da natureza humana. Se eu quero cumprir e viver a vontade de Deus, eu preciso estar ciente dessas coisas. Está claro a jornada? Está claro o que nós precisamos fazer? Está claro a nossa caminhada? Está claro que não tem nenhum mar de rosas? Não estou dizendo que não vão ter momentos tranquilos, momentos que vamos estar gozando de paz, de felicidade, mas isso também são momentos na nossa vida. Que nós temos uma luta e temos uma carreira e temos algo para correr, e que é urgente começarmos. É urgente nos empenharmos nisso. É urgente irmos atrás daquilo que seja a vontade de Deus, para sermos a expressão dessa vontade no mundo. Amém? Por isso a gente precisa ser intencionais em querer conhecer a Deus, para que a gente viva a plenitude da vontade de Deus, para que como família sejamos plenos na expressão de Deus neste mundo. Amém? Acabou. Eu quero falar mais, mas acabou. Acabou por causa da hora, porque já passou. Gente, vamos ficar de pé, vamos ter um tempo de oração, vocês esticarem as pernas. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por tua misericórdia, graça e por tua bondade. Conduza-nos em sabedoria, conduza-nos em todo entendimento da tua vontade, para a glória e louvor do teu nome. Ensine-nos, Senhor, sobre tua vontade, ensina-nos a compreender o sacrifício de teu Filho, a oferta que teu Filho fez por nós,
Momento que a gente celebra agora, celebra a ceia, lembrando de tudo que o Senhor fez, de toda a obra que o Senhor fez em nosso favor, para que nós, como filhos, possamos cumprir o teu propósito neste mundo como corpo, como família. Por isso a gente vai tomar do suco da uva, do fruto da uva, vamos comer o pão, lembrando que somos corpo, que somos família, e que a gente precisa fazer isso com discernimento, com entendimento, para que a gente seja instrumento teu neste mundo. Conduza-nos em graça, conduza-nos, Senhor, na tua vontade, para a glória e louvor do teu nome. Amém.